Existem três tipos principais de objeções que impedem o seu cliente a seguir em direção a um fechamento de negócio de produção audiovisual aí com você. A objeção de preço, a objeção de tempo e a objeção de confiança. Nessa aula de hoje, eu quero focar com você na objeção de tempo e como que a gente pode fazer para contornar essa objeção ou o que é melhor ainda, para neutralizar a objeção de tempo. Vendas, a gente nunca pode esquecer, é uma dança e existem passos que precisam ser respeitados. E as objeções fazem parte desse jogo comercial, dessa dança comercial. Mas, obviamente, se você não conhece esse assunto, se você não domina as técnicas para contornar ou neutralizar essas objeções, você não vai conseguir dançar a dança comercial com naturalidade ou até mesmo jogar esse jogo comercial com tranquilidade. Então, quando o cliente levanta uma objeção para você, quando você apresenta a proposta para o cliente vem com uma objeção, não significa que ele não queira fechar negócio com você. O que ele está precisando naquele momento é de esclarecimentos, é de entender melhor qual é a sua solução e de que maneira a sua solução se encaixa lá na empresa dele ou na vida dele. É por isso que ele levanta uma objeção. E, de novo, isso faz parte do jogo comercial e a gente precisa entender como contornar essas objeções. E para um bom vendedor, para quem tem a mentalidade comercial bem desenvolvida, a gente precisa levar clareza para que o cliente tenha em mãos os atributos, para que ele entenda que sim, a minha solução, ou a sua solução, é a que ele precisa para vender mais, economizar recursos ou fortalecer a marca da empresa dele. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero que você dê atenção para a objeção de tempo no vídeo de hoje. Eu já gravei um vídeo anteriormente, depois eu vou dividir o link aqui com você, sobre a principal objeção em qualquer jogo comercial, que é a objeção de preço. E é muito importante que você assista a essa aula também. Mas quando o cliente vem com uma objeção de tempo, geralmente ele fala o seguinte: olha, agora não é o momento de a gente seguir com essa negociação. Olha, gostei, mas não é o momento de a gente seguir. Ou outra coisa, outra frase clássica para a gente identificar a objeção de tempo: eu preciso pensar mais sobre o assunto. Essa é clássica. Quando a gente apresenta uma proposta, o cliente com frequência vem com essa frase: olha, eu preciso conversar com meu sócio, preciso conversar com a minha esposa, preciso conversar com os demais integrantes aqui da gestão da empresa e eu vou pensar mais sobre o assunto e te dou retorno na sequência. E o que isso significa? Significa que ele está indeciso, falta prioridade na execução daquele projeto audiovisual ou ainda que ele não percebeu o valor no serviço que você tem para oferecer. Se ele está indeciso, cabe a nós, naquele momento, assumindo o papel de vendedores, fazer com que ele consiga identificar os motivos que o levem a tomar uma decisão naquele momento, porque nos interessa isso. Agora lembra que é sempre sobre o cliente. A sensação que a gente pode e deve passar para o nosso cliente não é que a gente está querendo fechar o negócio naquele momento porque interessa para a nossa produtora. A sensação que a gente precisa passar para o nosso cliente é que sim, ele precisa fechar o negócio naquele momento porque aquela é a melhor oportunidade para ele, para a empresa dele, sempre em benefício do cliente. É sempre sobre o cliente. E quando a gente percebe que falta prioridade naquela decisão, o cliente solicitou uma proposta, solicitou um orçamento, mas muitas vezes ele só está querendo entender como funciona o serviço de produção audiovisual ou ter uma média de valores para a produção de um vídeo institucional ou de um programa de geração de conteúdo corporativo, por exemplo. E aí a gente precisa fazer com que ele sinta que é sim uma prioridade o fechamento daquele negócio naquele momento, e durante a aula de hoje eu vou te mostrar como a gente faz isso, tá? Como a gente contorna a indecisão do cliente, como a gente desvia o desafio da falta de prioridade e ainda como a gente neutraliza a situação de que ele não tenha percebido o valor no que eu tenho para oferecer para ele. Então fica comigo, acompanha aqui o raciocínio e vai fazendo as suas anotações, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bastante útil aí para você. Mas vamos lá, vamos falar sobre os remédios para a gente vencer a objeção de tempo. O que a gente precisa fazer quando o cliente vem com essa objeção é a gente criar a sensação de urgência lá na empresa dele e demonstrar quais são as vantagens
vantagens desse cliente fechar com a gente agora. E como seguir em direção a um fechamento, se esse tipo de situação é a que você está enfrentando naquele momento. A gente precisa identificar a verdadeira razão da indecisão do cliente. E como é que a gente faz isso? A gente fala para ele, olha, eu entendi que pode não ser o momento, ou você pode achar que não é o momento, mas o que está te preocupando agora para a gente não seguir, para a gente não dar o próximo passo em direção ao fechamento? Procura entender o real motivo, a real preocupação dele naquele momento. É dinheiro? É insegurança? Existem mais decisores que você precisa consultar aqui na empresa para a gente seguir? Lembra, se for dinheiro, a gente pode preparar para ele uma proposta em que ele vai ter um parcelamento maior, mas a gente não vai deixar de fechar aquele negócio, se o motivo for dinheiro, ou até mesmo trabalhar alguma coisa de desconto, ou benefício, ou bonificação. Se for insegurança, ele vai dizer, não, eu estou inseguro porque tal motivo está me preocupando. E aí a gente vai contornar isso também, mas precisa ter clareza nesse momento de indecisão do cliente. Se existem mais decisores que precisam analisar aquela proposta, o que a gente pode dizer para o nosso cliente é o seguinte, mas se dependesse de você fecharia comigo? Aí ele vai dizer que sim, provavelmente, e aí a gente vai devolver para ele. Bom, então eu já fico mais tranquilo porque eu tenho um aliado aqui dentro da produtora que vai trabalhar para que a gente feche esse negócio. Demonstre o custo de ficar parado para o cliente. E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer com que o nosso cliente enxergue o custo de não agir, o custo da não ação. Pode custar, por exemplo, a ausência de prospecção ou de novas oportunidades para o nosso cliente se ele não tiver a ferramenta comercial em vídeo adequada para ele prospectar ou para ele fazer a apresentação da empresa dele, do Parque Fabril, dos produtos, dos serviços, dos diferenciais da empresa dele, através de um vídeo bem estruturado. Isso custa dinheiro se o cliente não tem em mãos isso. Então a gente demonstra para o cliente que existe um custo de não fazer nada. E outra coisa que eu sempre faço questão de lembrar para o meu cliente, quem começa antes tem resultados primeiro. Isso vale para nós também. Se você quer implementar uma ação aí na sua produtora, você precisa começar o quanto antes para ter resultados primeiro. E para o cliente a gente precisa deixar claro isso também. Quem começa antes tem resultado primeiro, acelera os resultados. A gente pode também transformar o futuro em presente. Ah, Pedro, mas como é que a gente faz isso? A gente diz para o cliente que não dá para ficar esperando o momento perfeito para produzir um vídeo institucional ou para trabalhar a geração de conteúdo lá na empresa dele. O momento é esse, o momento é agora. Não dá para ficar esperando a perfeição acontecer. Sabe por quê? Porque ela nunca vai acontecer e a gente precisa repassar essa informação ou essa sensação para o nosso cliente. Ofereça incentivo para o cliente tomar uma decisão rápida. Se o cliente fechar hoje ou fechar dentro do prazo que você estabelecer, dentro da sua janela de urgência, o cliente vai ter um benefício, vai ter uma bonificação. Por exemplo, você mandou uma proposta para o cliente, essa proposta tem validade por 10 dias. Você cria uma sensação de urgência no seu cliente que se ele fechar nos próximos 3 dias, ele vai ter 5% de desconto. Ou você vai garantir algo a mais naquela sua entrega que não faz parte da proposta principal válida por 10 dias. A validade da proposta continua por 10 dias, mas você tem a oportunidade de ligar para ele, olha, fulano, o desconto que eu estou te oferecendo, ele cai hoje. Então é importante que você feche hoje. A gente está trabalhando, presta atenção, a gente está trabalhando para neutralizar ou para contornar a objeção de tempo do nosso cliente. E mostre que você domina o processo de produção audiovisual, seja de geração de conteúdo, seja lá o formato de vídeo que for, mas o cliente precisa entender, receber essa sensação de que sim, você domina o que você tem para oferecer para o mercado. Lembra, eu já falei isso em outros momentos aqui, em outras aulas. Nós somos programados para economizar energia. E o nosso cliente, mesmo que de maneira inconsciente, ele tem isso presente. A gente é programado para economizar energia. E o que isso significa? Significa que quando o cliente entende que ele vai precisar canalizar energia para a produção do vídeo, mais do que ele gostaria, a probabilidade desse negócio dar de cara no muro é muito grande. Então, dominar o processo e demonstrar isso para o nosso cliente
contribui para a gente neutralizar ou contornar a objeção de tempo. Por último, a gente pode trabalhar prova social. A gente pode entrevistar um cliente que a gente já atendeu e que estava inseguro naquele momento ou estava querendo deixar esse trabalho um pouco mais para frente, mas que começou no momento em que a gente sugeriu para ele que ele começasse e teve resultados de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada. E isso é o que mais vende no nosso segmento, não só no nosso segmento, mas em todos. A gente pode falar bem do nosso negócio, a gente tem obrigação e vai sempre falar bem do nosso negócio. Agora, quando a gente bota um cliente nosso falando bem sobre as nossas soluções, o peso disso é totalmente diferente. Eu criei um grupo de WhatsApp em que eu estou abastecendo constantemente quem está nesse grupo comigo com informações sobre um evento que a gente vai fazer aqui com foco 100% voltado na geração de conteúdo, para você ter previsibilidade de faturamento aí para o seu negócio. Nesse evento eu vou te mostrar como identificar o perfil de cliente ideal, que tem condições ou maior probabilidade de comprar um programa estruturado de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Eu vou te mostrar, vou te ensinar como se vende esse tipo de projeto, como se prospecta clientes e como se entrega esse tipo de material. Então é muito importante que você esteja comigo desde o início para pegar os insights antes do evento nesse grupo de WhatsApp. É gratuito. O que você precisa fazer é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e por lá a gente vai trocar muito mais informações, não só sobre objeções, mas outros assuntos, principalmente relacionados à previsibilidade de faturamento no mercado de produção audiovisual. Então vai aqui na descrição do vídeo para clicar no link e entrar nesse grupo. É gratuito, tá bom? E para concluir, o cliente sempre vai ter outras prioridades lá na empresa dele. É sempre assim, o cliente está sempre cercado de outras prioridades lá na empresa dele. Ele sempre vai ter outros compromissos para serem atendidos. E a gente precisa demonstrar para o cliente que ele, fechando com a gente agora, vai ter os melhores resultados. E passar para o cliente a sensação de urgência, dos benefícios, né? Os benefícios que eu mostrei para você há pouco, e que ele vai ter facilidade na execução, que ele não vai precisar canalizar a energia para esse projeto, porque a gente, como produtores do audiovisual, a gente como produtor de vídeo, domina esse processo e vai entregar com muita tranquilidade e naturalidade para ele. O que a gente viu nessa aula de hoje? Primeiro eu quero agradecer a você que veio até aqui comigo, é sinal de que você se interessa pelo lado comercial do audiovisual. Você está acima de outros profissionais do mercado. Você está em busca de informações sobre como aprimorar, aperfeiçoar a sua mentalidade comercial para você vender mais, ter mais previsibilidade de faturamento, ter condições de trabalhar a sua gestão, seu marketing, se distanciar um pouco do operacional aí do seu negócio, e isso é determinante. A gente viu hoje, tá? A objeção de tempo, a gente trabalhou maneiras de argumentos de a gente conseguir contornar, ou melhor ainda, de a gente conseguir neutralizar a objeção de tempo. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi ou quais foram os principais insights que você tirou nessa aula de hoje. Escreve para mim, eu vou ficar muito feliz em ver aqui o seu comentário. Se inscreva no canal também, ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu divido periodicamente com você aqui. Não esqueça de ver o vídeo, de assistir o vídeo sobre a objeção de preço. E fica ligado, fica conectado comigo aqui, que logo eu vou voltar com a terceira objeção. De que maneira que a gente contorna a terceira objeção mais comum no mercado de produção audiovisual, que é a objeção de confiança. Como é que a gente desperta confiança no nosso cliente para que ele feche negócio com a nossa produtora? Bons negócios aí para você, até a próxima aula.